Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos sobre os incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus. Eu sou professora da Desenvolve e digo que esse tema é muito importante para você que estuda sobre incentivos fiscais e o sistema tributário brasileiro, sobretudo após e à luz da reforma tributária que entrou em vigor agora e foi aprovada em 2023. Então, juntos nós estudaremos e compreenderemos o que é a Zona Franca de Manaus, por que foi criada, quais são os incentivos fiscais aplicados atualmente e como esses benefícios foram preservados à luz da reforma tributária, ou seja, regras, limitações e como ela impacta aquela região. Note que esse tema é fundamental para você que está avançando nos seus estudos de política de desenvolvimento, atua com planejamento empresarial e assim por diante. O que é a Zona Franca de Manaus, então? A Zona Franca ela é um modelo de desenvolvimento econômico. Foi criado pelo governo federal em 1967. O objetivo é promover a ocupação produtiva e a integração da Amazônia ao território nacional. Ou seja, é uma área de incentivos fiscais e extrafiscais localizada no estado do Amazonas, mas seu epicentro é na cidade de Manaus. Claro que abrange outras regiões por meio de projetos agroindustriais e de logística também. A ideia era, mas ainda é, estimular o crescimento econômico dessa região estratégica, mas ao mesmo tempo eu tento reduzir a pressão sobre desmatamento, gerando empregos e levando tecnologia e infraestrutura ao norte do país. Quem administra essa zona é a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do nosso país. Por que então foram criados esses incentivos fiscais? O modelo da Zona Franca de Manaus, ele se baseia fortemente em incentivos fiscais, ou seja, eu quero atrair empresas e compensar os elevados custos de produção e logística daquela região. Ou seja, eu quero desenvolver a região, equilibrando tanto as desigualdades econômicas entre o norte e outras regiões mais industrializadas do nosso país. Mas ao mesmo tempo, sem esses incentivos, não há que se falar em competitividade naquela região que seria muito difícil e atrair investimento seria muito baixo. Mas além disso, quando eu concentro uma atividade empresarial em uma área específica e controlada, o governo também busca controlar ali evitando a expansão desordenada sobre a floresta amazônica e também sua preservação. Quais são os principais incentivos fiscais hoje, então? As empresas da Zona Franca de Manaus contam com vários tipos de incentivos, que afetam tanto os tributos federais quanto estaduais e municipais. Mas quais são os principais dele? Em primeiro lugar, a isenção do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, produtos fabricados naquela região, que são destinados a outras regiões, não sofrem incidência de IPI, que é uma das vantagens mais relevantes para esse setor industrial. Em segundo lugar, a redução a zero da alíquota de importação. Então, as empresas podem importar insumos, componentes, matérias-primas sem pagar impostos, desde que esses produtos sejam utilizados no processo produtivo local. Em terceiro lugar, a redução do imposto de renda da pessoa jurídica, a PJ. Há uma redução de até 75% para as empresas instaladas na zona, desde que os seus projetos sejam aprovados pela SUFRAMA. Em quarto lugar, há o crédito presumido de PIS e COFINS. Vendas de produtos e serviços da região específica, há créditos reduzidos, o que é excelente. Em quinto lugar, há benefícios estaduais do ICMS. O governo do Amazonas concede benefícios adicionais sobre o ICMS, como a redução da base de cálculo, ou até mesmo a isenção parcial. Esses incentivos podem variar de acordo com o produto e a atividade. Em sexto lugar, há também os incentivos municipais. Vários municípios da área reduzem ou isentam pagamentos de tributos locais conforme a legislação municipal. Então note, todos esses incentivos criam ali um ambiente de alta produtividade e torna a região muito produtiva para o mercado nacional como um todo. Então, como que a reforma tributária ela atinge esses benefícios? Com a reforma tributária aprovada pela Emenda Constitucional número 132, várias preocupações surgiram sobre o futuro da Zona Franca de Manaus. Porque, veja bem, a reforma prevê a extinção de alguns tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS, justamente aqueles sobre os quais incidem os principais incentivos da Zona Franca de Manaus. Então, para evitar alguns prejuízos e mantendo ali segurança jurídica, a reforma inclui um dispositivo
expresso acerca da Zona Franca de Manaus. Ou seja, o que está assegurado? A manutenção dos benefícios fiscais, tributários e extrafiscais destinados à Zona Franca de Manaus, nos termos da legislação. O que isso significa? O Congresso e o governo federal precisam regulamentar um regime específico que preserve, né, os incentivos ali, os benefícios que as empresas da Zona Franca de Manaus já recebem. Mas, além disso, a reforma tributária ela também prevê que produtos da Zona Franca tenham tratamento diferenciado no imposto seletivo, para que a redução extrafiscal do antigo IPI seja mantida caso seja necessário. Então, como funcionará o regime específico da Zona Franca de Manaus? A regulamentação, ela depende de uma lei complementar, estamos aguardando, mas sabe-se que haverá um regime diferenciado de CBS e IBS aplicado às empresas da Zona Franca, mantendo assim a neutralidade acerca do modelo atual. Então, cria-se uma sistemática de créditos presumidos ou desonerações específicas para que eu possa substituir, então, os mesmos benefícios que já são concedidos às empresas lá instaladas. Então, quando eu tenho um imposto, por exemplo, sobre um produto que é prejudicial ao meio ambiente, eu posso ter uma isenção menor de acordo com o que ocorrerá com as outras regiões e empresas que produzem os mesmos produtos. A SUFRAMA também, ela segue como responsável por aprovar projetos industriais que se beneficiam desse regime especial. Então, note, é um regime muito específico que precisam atender aos compromissos constitucionais, né, de desenvolvimento sustentável da região, preservando ambientalmente a Amazônia, que são realidades. Então, note, quais são os reais impactos que nós estamos falando? A Zona Franca de Manaus, ela recebe impactos que vêm direto à economia, né? A economia do norte do nosso país, especialmente no Amazonas. E entre os principais efeitos, a gente vê que a geração de mais de 100 mil empregos diretos, mais 50 mil indiretos, há um incentivo à industrialização, investimento em tecnologia fora da região sul e sudeste do país e a gente aplica em outra região. Então, isso é excelente para a estratégia desse setor. E eu também acabo falando sobre a redução e a preservação daquela área. E eu noto que o Estado brasileiro, ele pode ser, então, industrializado em regiões diferentes, com a aplicação desses incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Então, não estou falando só de benefícios tributários, mas eles também fazem parte de uma estratégia nacional, né, para desenvolvimento sustentável, equilíbrio regional, trazendo maior e ampliando, então, a competitividade da região norte. A Zona Franca de Manaus, então, ela é um instrumento forte quando nós falamos de tributação dentro do nosso país. Os seus incentivos, eles industrializam essa área do nosso país e elas impactam também o Brasil como um todo. Com a reforma, a gente precisa adaptar os incentivos ao novo sistema, imposto seletivo, IBS e CBS, por exemplo. Claro que a Constituição, ela garante a continuidade, da Zona Franca de Manaus, mas nós precisamos de uma legislação complementar para entender como funcionará no futuro. Para você que é um profissional do direito, setor produtivo, administração pública, e especialmente agora, em termos de transição, né, com base na reforma tributária, é importante entender sobre a Zona Franca de Manaus. O futuro, a gente não sabe, depende do equilíbrio, né? Incentivo econômico e preservação do meio ambiente e assim por diante. Então, com certeza, quando houver mais atualizações legislativas, nós traremos para os senhores. Mas é importante já estar atualizado, porque com a aprovação da emenda constitucional número 132, a reforma tributária, ela é uma realidade. Assim, encerramos mais um vídeo do nosso canal. Convido você a verificar outros conteúdos que nós já preparamos tratando sobre as novidades da reforma tributária. Se você não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal. Em caso de dúvida ou algum comentário, deixe na caixa de comentários aqui embaixo e não se esqueça do seu like. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.